Olá, bem-vindo ao meu canal. E se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos falar sobre um tema e um assunto muito interessante, uma questão que muitas vezes as pessoas religiosas levantam, aquelas que realmente têm fé. Se o fim último do homem é contemplar a Deus e viver uma eterna comunhão com Ele, qual o itinerário para atingir-se essa meta? Principalmente a tradição cristã, a tradição católica, deixa bem claro que o fim último do ser humano é viver uma eterna comunhão com Deus, contemplando a Deus face a face. Como diria Santo Agostinho no início das suas confissões, nós não só fomos criados por Deus, mas nós fomos criados para Deus. Então nós só encontramos de fato a plenitude do nosso ser, segundo Santo Agostinho, conforme nós reencontrarmos o nosso princípio originário. Ou seja, Deus não é apenas a nossa causa primeira, aquilo que nos chamou à existência, mas fomos de fato criados para Ele. Ele é a causa final, né? E, portanto, na medida em que contemplamos a Deus, amamos a Deus e vivemos uma eterna comunhão com Ele de amor, e evidentemente tudo isso é resultado da sua iniciativa, porque Ele nos amou primeiro, segundo toda a tradição cristã, a tradição católica. Qual é o caminho que precisamos percorrer? Evidentemente que, do ponto de vista cristão, Jesus sempre vai ser apontado como o caminho, o mediador entre Deus e os homens, como a própria Sagrada Escritura e a tradição da Igreja salienta tanto. Mas, de fato, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que de fato aceitou a Cristo na sua vida, que participa da vida da Igreja, ele teria algum itinerário, teria alguns pontos que ele precisaria prestar ali mais atenção, se dedicar um pouco mais? Ora, na tradição católica é muito comum se falar de que existe a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Ou seja, nesse grande caminho da busca por Deus, existem três vias que estão correlacionadas, que se complementam, e que o discípulo de Cristo deveria se preocupar e levar em consideração nessa sua trajetória em busca do céu, nessa sua busca realmente por Deus. Quando nós falamos de via purgativa, evidentemente que aqui está pressuposta a ideia de que o cristão, ele precisa sim enfrentar os seus pecados. Ele precisa ter claro que o pecado é um grande problema, porque não é uma questão apenas de erro. Ou seja, toda vez que pecamos, erramos, mas nem toda vez que erramos, pecamos. Por quê? Porque o pecado, além de um erro, é uma grande ofensa contra Deus. É de fato uma aversão a Deus e uma conversão ao efêmero, às criaturas, aquilo que é transitório. E, com certeza, os pecados graves, eles geram muitos problemas e consequências negativas na nossa alma, na nossa vida, como também os pecados leves, se não forem enfrentados, com o tempo vão se tornar grandes pecados. Então, precisamos sim pensar nisso, enfrentar tudo isso, não contando apenas com as nossas forças, evidentemente, mas com a graça de Deus. Enfrentar também as nossas imperfeições, né? Por isso que não devemos ficar simplesmente ali olhando, né? E dizendo, sou fraco, tenho os meus defeitos, minhas imperfeições, fazer o quê? Não. Precisamos ter a coragem de enfrentar isso, como também ir aprendendo, passar
pelas provações, pelas tentações, né? E ir desenvolvendo em nós aquilo que a tradição oriental da igreja chamou de a arte de purificar o coração. Porque todas as vezes que cometemos nossos pecados, ficam ali resquícios na nossa alma. E mesmo depois que confessamos, pedimos perdão, etc., precisamos, né, ter essa coragem de entrar nessa dimensão da ascese, da prática penitencial, né? Deus muitas vezes permite determinadas provações da nossa vida para que a gente realmente se purifique. Precisamos ter claro que as tentações são diferentes das provações. As provações são desafios, são dificuldades e até oportunidades que Deus nos dá para realmente testar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e nos purificar, né? Por isso que a prática penitencial do jejum, as pequenas penitências, sacrifícios, são fundamentais para viver essa arte de purificar o coração. E todos nós precisamos disso. Mas a tradição católica não chama só atenção para essa via purgativa de penitências, de purificações, né, de sacrifícios, de procurar colaborar com a graça. Nós precisamos também da via iluminativa, né? Nós temos que desenvolver em nós cada vez mais uma vida de oração, né? Nos mais diversos tipos de orações que existem, levando em consideração, evidentemente, como modelo, a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor nos ensinou. Mas precisamos ter essa clareza, aqueles que de fato são católicos, a importância da Santa Missa, que é o sacrifício, a atualização do sacrifício de Jesus do Calvário, onde recebemos ali o corpo e o sangue do Senhor, a meditação da palavra. Precisamos também meditar as Sagradas Escrituras, fora da missa, no nosso dia a dia, nossa relação com Nossa Senhora, o cultivo, né, de meditar os mistérios da vida de Cristo com Maria, né, com a ajuda de Maria, e tantas orações, louvando, adorando, né, ofertando a Deus todas as coisas, suplicando, apresentando a Ele as nossas dificuldades e necessidades, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então a oração, ela tem as suas formas, os seus meios, certos tipos de orações, mesmo no contexto cristão, no contexto católico. Mas o importante é viver-se na presença de Deus. Orar é se colocar na presença de Deus para falar com Ele, para ouvi-lo, né, para amá-lo e para adorá-lo em primeiro lugar, reconhecendo que somente Deus é Deus, reconhecendo de fato que somente Jesus é o nosso Salvador e, portanto, reconhecendo que precisamos da sua igreja, porque a igreja é a continuação de Jesus na história, né, e com a ajuda, né, e intercessão de Nossa Senhora, de tantos santos, daqueles principalmente que são da tradição católica, e nós cremos nisso. Ora, a partir disso, vai se crescendo cada vez mais, evidentemente, a nossa intimidade com Deus. Seja, repito, pela Santa Missa, pela oração pessoal, pela meditação da palavra, o Santo Terço, a liturgia das horas, e repito, tantas outras formas de orações tão belas que existem no interior da tradição cristã. Nós precisamos crescer na nossa intimidade de Deus, com Deus, nessa postura de escuta, de silenciar para realmente ouvir a Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Não porque Deus precise, mas porque é digno e justo e porque nós, de fato, somos nós que precisamos, digamos assim, né? Então, a oração é algo imprescindível, por isso que alguns santos sempre diziam, né? Quem não reza, não se salva. Quem não procura ter uma vida de oração, com certeza não terá a força necessária, a luz necessária para discernir as coisas, tomar as decisões
e a força necessária para suportar as dificuldades desse itinerário em direção à eternidade. E por fim, uma terceira via que também muitos místicos salientaram é a via unitiva, a via mística. E aqui devemos tomar muito cuidado, porque geralmente a via unitiva, a via mística, ela é entendida como você ter um monte de vivências, um monte de experiências, de fenômenos extraordinários, né? Como, enfim, êxtases, milagres, né? A questão dos estigmas, etc, etc. Não que isso não exista. A própria tradição católica deixa bem claro que existem milagres, curas milagrosas e fenômenos sim, extraordinários. Mas o ponto central não é esse. Ou seja, a via unitiva ela não é, em primeiro lugar, ter essas vivências extraordinárias. O ponto central é justamente, né, procurar ter esse encontro, essa experiência que a criatura humana faz de Deus presente no íntimo da sua alma. Essa fé e essa consciência de que Deus está presente no mais íntimo do nosso íntimo, como Santo Agostinho repete tanto nas suas confissões e outras obras, e outros, né, pensadores religiosos também. Deus está presente em tudo que Ele criou, Ele sustenta e conserva tudo que Ele criou. E através do santo batismo, Ele então passa a ter uma presença em nós mais profunda ainda, mais especial ainda, além dessa presença natural de imensidade, pela qual Ele conserva tudo. Então, pela dimensão unitiva, pela dimensão mística, nós vamos tentando nos aproximar cada vez mais de Deus. Nós, enquanto criaturas que fomos feitos por Ele, mas também que fomos batizados, né, que fomos ali perdoados, purificados, recebemos toda a questão da graça santificante de afiliação divina. Nós queremos e precisamos buscar cada vez mais a Deus e ter esse encontro, essa experiência de Deus profunda na nossa vida, né, no mais íntimo do nosso íntimo, porque Ele está ali presente, no recôndito da nossa alma. Ele é o doce hóspede. Pelo menos a fé católica, a fé cristã, indica isso e ensina isso. Então a via unitiva, ela mostra como que de fato, por um lado sim, o ser humano pode ter todo um conhecimento natural sobre Deus, baseado nas suas capacidades naturais, na sua observação da realidade e no uso da sua razão. Porém, além desse conhecimento natural, fundamentada principalmente no exercício da razão e da análise da própria realidade criada, o ser humano pode ter um conhecimento sobrenatural de Deus. E esse conhecimento sobrenatural está baseado ali, evidentemente, né? Não só no exercício da razão, mas na revelação feita por Deus e, por intermédio dessa revelação, na presença da graça santificante em nós e de todas as virtudes infusas, né, que nós recebemos ali no Santo Batismo. Ou seja, a fé, a esperança e a caridade, a prudência, a fortaleza, a justiça, a temperança, não como, evidentemente, virtudes apenas fundamentais, né, ou virtudes que o ser humano foi adquirido, mas como virtudes infusas, né, como capacidades e disposições espirituais novas que Deus colocou em nós. E, portanto, pela graça santificante, pelas virtudes infusas, o ser humano pode ir adquirindo cada vez mais um conhecimento mais profundo de Deus, ir adentrando os mistérios da fé, da Santíssima Trindade, né, da vida de Deus, dos seus desígnios e tantas outras coisas. E também, conforme ele vai cada vez mais se abrindo aos dons do Espírito Santo, esse Espírito Santo também que vai ajudando, né, os dons do Espírito que vão nos ajudando a vislumbrar tantas coisas que naturalmente sozinho nós não conseguiríamos. Então, pela via unitiva,
nós vamos crescendo cada vez mais nesse conhecimento de Deus, na dimensão da contemplação, não só de uma contemplação evidentemente natural, que é importante, tem o seu valor, mas de uma contemplação, né, infusa, sobrenatural, onde de fato, pela graça santificante, pelas virtudes infusas, pelos dons do Espírito Santo, nós vamos cada vez mais tendo um conhecimento mais profundo de Deus, mergulhando nesse mistério e vislumbrando a presença do Senhor no mais íntimo do nosso íntimo. Então, de fato, né, repito como nós começamos nesse vídeo, se realmente a nossa meta, nosso fim último é contemplar a Deus e viver uma eterna comunhão com Ele, se o sentido da vida é isso, e se o ser humano só encontra a plenitude do seu ser na medida em que atingir esse fim, nós precisamos sim, segundo a tradição católica, viver a via purgativa, iluminativa e unitiva, ou seja, por um lado, confessar os nossos pecados, né? Por um lado, confessar os nossos pecados, se abrir à misericórdia de Deus, fazer penitência, procurar colaborar com a graça. Em primeiro lugar, antes de tudo, evidentemente, sempre está a graça. Sempre é Deus que nos ama por primeiro. Mas mesmo reconhecendo que é Ele que nos ama por primeiro, e a graça é anterior a tudo, nós precisamos entrar na via purgativa, confessando os pecados, fazendo penitências, purificando o nosso coração. Segundo, crescendo constantemente na vida de oração e na intimidade com Deus, porque é por essa via que Deus vai nos iluminando cada vez mais o nosso íntimo e vamos amadurecendo. E terceiro, crescendo nessa via unitiva, ou seja, ter essas condições de ir ter uma experiência, um encontro cada vez mais profundo com Deus, que habita no íntimo do nosso íntimo, crescendo no nosso conhecimento, né? E por conseguinte na nossa contemplação em relação a Deus, começando nessa vida e esperando que um dia de fato possamos atingir isso no céu, no face a face, vivendo uma eterna comunhão de amor. É isso. Se você gostou, deixe aí sua curtida, compartilhe esse vídeo, né, deixe seu comentário, isso ajuda muito, né, no crescimento do canal. E se inscreva se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço, tudo de bom, que Deus te abençoe.